Oi, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui no programa Itapê Solidária. E hoje nós vamos pegar um tema muito especial que também tem a ver com as propostas para a próxima gestão pública e de como que a gente vai lidar com essas coisas. Hoje nós estamos trazendo aqui nosso amigo Afonso. É um cara vegano e protetor dos animais. Há muito tempo na luta, ele é o administrador do grupo Não Vote em Quem Não Respeita os Animais, que hoje tem mais de 2.000 pessoas, né, Afonso? E você é um cara que está sendo respeitado aí, e também, o Afonso também é um lutador aí, um defensor da comida vegana, e tem a coragem, né? Porque você tem coragem de abrir um negócio chamado Casa Veg, onde só vende-se produtos veganos. É um completo defensor dos animais. Boa tarde, boa noite, Afonso. Prazer em receber você aqui conosco. Boa tarde, eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui falando pelos animais, né? É uma causa assim que é muito esquecida pela maioria da população, é muito desmerecida. E eu estou aqui para falar um pouco sobre isso, das políticas públicas que precisam ser adotadas aqui na cidade, né? Infelizmente, a gente teve muito retrocesso aí nesse ano, aí, nessa atual gestão. Então, a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. Que ótimo. Antes de falar sobre a questão dos animais, nós vamos falar um pouco, fazer um merchandising para você aqui, aproveitar o espaço. O Afonso tem um restaurante chamado Casa Veg, que fica ali na Sarutaiá, descendo, para quem vai pegar Raposo Tavares. Como é que está essa experiência e qual é o mercado que tem hoje dentro dessa área que é a comida vegana? Tem aumentado muito as pessoas que estão participando com você lá, e tem a ver também com a questão dos animais, é quem escolhe defender os animais até na sua alimentação, né? Quer falar do seu... Olha, então, Fod, tem crescido bastante assim a demanda de produtos veganos, não só a Itapetininga, no Casa Veg, mas no geral, né? Existem hoje em dia muitas marcas famosas que estão aderindo, né, a vender os produtos veganos, porque o veganismo é o futuro, né? Hoje em dia as pessoas cada vez mais elas estão olhando para causas ambientais, para os animais, para o sofrimento desses animais que nascem num cativeiro, morrem num cativeiro sem ver a luz do sol. Então é uma coisa assim muito cruel que acontece com os animais, e eu fico muito feliz em poder, junto com a minha companheira, proporcionar, né, alimentos que são livres de crueldade animal. Então é muito gratificante você trabalhar naquilo que você acredita. Eu estou muito feliz com o Casa Veg. A minha esposa também, ela que é a cozinheira, eu sou ajudante, né? Então a gente está tocando aí já faz mais de 3 anos já que a gente está com o Casa Veg. Muito bem, parabéns para vocês e pela coragem de estar enfrentando essa situação. E nesse momento tão difícil da pandemia, isso também fica bem complicado, né, Afonso? Porque eu mesmo tenho uma coisa de alimentação e ficou complicado, mas nós temos que ter a coragem de enfrentar isso e trabalhando com a transformação das coisas. Mas vamos voltar agora no nosso assunto aqui dessa questão dos animais. Teve alguns avanços, que foi o projeto do rodeio, o projeto dos rojões, e de repente houve uma volta atrás, um retrocesso nessas questões. Como é que foi nesse primeiro momento essa questão do rodeio? Eu participei, que eu era vereador na época na Câmara, até assinei junto o projeto, e depois eu vi que há uma luta grande contra isso e contra o fim dos rodeios, e acabou dando uma retrocedida. Como é que foi isso, Afonso? Pois é, infelizmente foi um retrocesso muito grande a volta dos rodeios aqui em Itapetininga. A gente sabe que tudo gira em volta do financeiro, né? Então, como os animais não têm voz, eles não votam, esses vereadores, né, que votaram contra os animais, eles preferiram agradar os pecuaristas, né, os exploradores de animais, e quem perde com isso são os animais, quem perde é a cidade, que agora vai se tornar palco da tortura animal, né? Porque o rodeio nada mais é que você humilhar os animais, você colocar ele lá numa arena de noite, num horário que ele nem é habituado, porque os bovinos são de hábito diurno. Então é uma coisa assim extremamente desagradável para os animais.
eu fiquei assim abismado com a propaganda que alguns vereadores fizeram, né, defendendo o rodeio. O Mário Carneiro mesmo, ele que é um médico que conhece bem o organismo, a semelhança do organismo dos animais com os humanos, ele votar a favor do rodeio foi simplesmente um absurdo. Eu nunca vi o Mário Carneiro brigando pela saúde, mas agora para agradar os pecuaristas, né, os exploradores de animais, ele teve voz, então é simplesmente inaceitável. A gente vai ter que voltar e brigar muito para que essa lei do rodeio seja cancelada e os animais voltem a ter paz em Itapetininga. Será que tem que ter, na verdade, uma adaptação com a questão de algumas questões ainda que eu tenho estudado um pouco agora, porque na época a princípio você pega e elimina o rodeio e o que existe algumas outras coisas em volta do rodeio que poderiam ser resolvidas. Eu acho que dá para conversar muito ainda, ter firmeza agora para voltar essa lei a funcionar de novo, né? Uma coisa, a outra coisa é a questão dos rojões também, que uma ação pública acabou voltando os rojões a poder ser usados novamente, né, Afonso? Exatamente, outro retrocesso, porque a gente sabe muito bem que não é só os animais que sofrem, né, com os fogos, né, os autistas, as pessoas de idade, os acamados, é uma coisa muito, muito desagradável você ficar escutando aqueles fogos do seu lado, sendo que a gente pode muito bem comemorar sem afetar o sossego das pessoas, né, dos animais em si. Tem muita tecnologia que os fogos podem ser sem som, pode ter luzes e não precisa ter som absolutamente, né? Agora é importante, a cidade cresceu e eu percebo, e você é testemunha disso, tanto que o seu grupo em defesa dos animais tem 2.000 pessoas na página quase, e é interessante porque tem muita gente como defensor dos animais, né, os protetores. É muita gente que tem, Afonso, como é que está essa questão? Gente. Sem as questões ainda, não estou nem falando do institucional, o IPA, etc. Depois nós vamos falar da participação da prefeitura, mas e o povo que é abnegado e participa? Tem muita gente aí por aí? E como que eles fazem? Como que você pode colocar? Então, Ford, é uma situação assim que é bem, bem triste, é bem revoltante, porque cada hora que eu entro na minha rede social, no meu Facebook ou no Instagram, eu vejo assim vários animais sofrendo, precisando de ajuda, e os protetores não dão conta de tantos animais abandonados. Então é extremamente revoltante a gente ver que os vereadores criam leis que favoreçam a exploração dos animais, no caso do rodeio, né? E não criem leis que protejam os animais. Então eu acho assim que é praticamente zombar da cara dos ativistas, dos protetores dos animais, você criar uma lei que explore os animais, sendo que tem tantos animais precisando de ajuda, tem vários pontos de abandonos aqui na cidade. Eu tenho a infelicidade de trabalhar perto de um ponto de abandono de animais, então todo dia tem que ver animal abandonado lá. Eu tento ajudar como posso, mas é como se fosse enxugar o gelo, Fuad. Infelizmente tem mais pessoas ruins do que pessoas boas. As pessoas, tem aquela história de que as pessoas ganham período no Natal, etc., ganham seus animaizinhos, cachorro, gato, depois que crescem, jogam fora, como se fosse um objeto, né? Esses animais, porque crescem, porque ficam diferentes, e daí a família não quer mais. Isso acontece muito, né? Eu conheço alguns protetores de animais, inclusive minha irmã Silvana é uma militante aí, sofre, ela até é exagerada até em alguns aspectos, porque inclusive, ela fica muito nervosa. Pois não, pode falar. Não, inclusive eu com a Silvana, a gente já resgatou até uma porca que ia ser morta. A Silvana também, ela é vegetariana, então ela comprou a porca para essa porca não ser morta, então a gente conseguiu libertar pelo menos esse animalzinho da morte. Olha, agora, viu, Afonso, tem uma visita aqui para nós, que é a Carolina Malavasi, a doutora Calu, que vai fazer uma palavrinha com você aqui, 1 minuto. Oi, Afonso, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Eu fico muito feliz. Davi. Oi, tudo bem? Davi tem que ficar quietinho aqui, Davi. Ele também queria falar. Mas a gente fica muito feliz
de estar entrevistando você, né, e de todas as pessoas que vêm carregando aí a cidade para um outro movimento, né, de uma alimentação mais saudável, de meio ambiente mais equilibrado, de uma cidadania com mais direitos, né? Então fico bem, Davi, cuidado, fico bem feliz. E até hoje eu estava gravando um videozinho em casa, né, falando de alimentação saudável, falando que aqui em Itapetininga, não sei se você ficou sabendo, mas em 2009 o Dr. Abel fez uma pesquisa em escolas públicas, né, e eles coletaram amostras de sangue de mais de 2.000 crianças, né, crianças e adolescentes, e eles constataram que 20% desses alunos, eles tinham colesterol alto. Isso em 2009. Então, a gente sabe, né, que a alimentação das pessoas, no geral, não melhorou. Na verdade, ela piorou, né? A gente come muito mais industrializado, fast food. Então, eu acredito que 10, 11 anos depois, talvez esses níveis, né, de colesterol alto nas crianças seja ainda maior. E aí o quão importante é a gente ter uma alimentação saudável, a gente investir, né, em leis, em projetos, em comércios, fazendo parcerias e tentar passar essa informação para as pessoas, né, de ter hábitos saudáveis, de uma vida mais saudável. Então, eu sou freguesa lá do VEG, assim, uma vez a cada 2 semanas a gente pede lá em casa, as crianças adoram também, e eu acredito que a gente está no caminho do futuro, né? Porque a gente não quer retroceder, a gente quer andar para frente, e eu vejo pessoas como você nesse caminho. Estou muito feliz. Muito obrigado. Como você estava falando da alimentação, infelizmente é muito mais cômodo para as pessoas comerem mal, né? Tanto para o Estado ou para as escolas municipais fornecer essa alimentação é muito mais barato para eles. Então, é triste a realidade. A gente sabe que ainda existem produtos muito caros que são veganos, mas a gente sabe muito bem que com R$50, se a gente for na Feira Livre, a gente faz uma comprona, e se a gente for com R$50 num açougue, a gente não vai comprar quase nada, além dessa carne hoje em dia não ser de boa qualidade, né? São, às vezes, animais que estavam doentes, tem todo esse porém, mas é muito legal, é muito importante a gente priorizar a saúde dessas crianças que mais tarde vão ser adultos, né? Sim, com certeza. A gente vê hoje muitas doenças de adulto em crianças, né? Então, obesidade, pressão alta, colesterol alto. E a gente vê doenças que geralmente a gente vê em pessoas de 60, 70 anos, pessoas de 30 com 40 já apresentando. Então, com certeza, isso é resultado desse estilo de vida, né? De alimentos não saudáveis, sedentarismo e outras coisas. Mas que bom, fico muito feliz e a gente vai estar aí assim, apesar, né, das eleições, eu acho que a gente está nessa luta com vocês, independente do resultado aí de pré-campanha, de eleições, é muito importante estar com vocês nessa luta dessa causa. Eu acho que tá todo mundo, no geral, meio desesperado por falta de opção. A gente precisa de uma luz, né? E do jeito que né, do jeito que agora, né, com essas eleições, até como presidente, a gente está vendo o desmonte aí dos órgãos ambientais, todo isso acontecendo, e quem colocou lá o presidente agora finge que nada está acontecendo, e nunca esteve tão ruim assim a causa animal e a causa ambiental, e fora as outras causas, né, as causas sociais, causas humanas. Sim, a gente vê dia a dia, né, o desmatamento da Amazônia, né, os estragos aí, né, o sucateamento e desmantelamento das instituições, né, que protegem o meio ambiente e esses outros setores. Então, a gente, né, chegou um período aí que a gente fala que a gente foi tão para trás que a gente tem que fazer alguma coisa para ver se a gente consegue voltar, né, e resgatar. Talvez a gente não consiga resgatar o que a gente perdeu, mas a gente não pode mais continuar, né, tolerando isso e deixando que continue acontecendo. Porque essa parte da alimentação que a gente conversa não é só alimentação, né? Isso tem a ver, né, com cultura, tem a ver com economia, tem a ver com o meio ambiente, então está tudo interligado, uma coisa puxa a outra.
pessoa que está bem alimentada, se alimenta bem, ela tem uma autoestima melhor, ela tem uma saúde melhor, né? Tudo influencia na alimentação. Igual Sim. você falou, até culturalmente. Sim, sim, tá tudo interligado. A gente sabe, você mais do que eu, né? A gente sabe que o consumo de carne para o meio ambiente é insustentável, né? Não tem como todo mundo Sim. comer carne, né? E a gente continuar nesse planeta por muito tempo. Então a gente tem que rever os conceitos, a gente tem que rever muita coisa. Então, Afonso. Carol, eu estava falando sobre a carne ser um alimento muito desigual, né? Aqui no Brasil, a carne é vendida por um preço muito baixo, porque a gente produz muita carne, né? O Brasil é um país muito pecuarista, Sim, então a gente não contabiliza o valor da carne aqui, mas é o estrago que faz no meio ambiente, para a saúde das pessoas, a gente não tem ideia. Então, é uma coisa assim que a gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, porque no geral a carne ela faz mal pro organismo mesmo do ser humano, porque hoje em dia esses animais eles se alimentam mal, eles vivem em condições péssimas, eles têm uma vida muito curta, eles passam muito estresse, então tem tudo isso que envolve, por isso que eu até comentei que eu acho que o veganismo é uma coisa muito de justiça e de igualdade, é justo com esses animais virem ao mundo, sofrerem tanto, terem uma vida super curta, e a gente gasta um monte de água, um monte de alimento que a gente está dando para esse animal, que vai ter uma vida miserável, sendo que a gente poderia matar a fome de tanta gente, né, que passa fome. Então, sim. é mais isso que eu costumo falar para as pessoas, que o veganismo também tem a ver com a fome, né, a produção da carne tem a ver Sim. com a fome mundial. Sim, com certeza. Tem vários estudos já mostrando, né, que quem come carne tem índices, né, de enzimas pró-inflamatórias maiores do que quem não consome. E você ter essas enzimas, essas substâncias pró-inflamatórias no organismo é um fator de risco, você tem uma chance maior para ter certas doenças. Aí, né, a gente pode colocar infarto agudo do miocárdio, certos tipos de cânceres e uma gama de doenças. Então, isso alguns estudos já estão mostrando, mas infelizmente, muitas vezes esses estudos eles não chegam como informação para a população. Por quê? Porque não tem interesse da grande indústria, né, de Sim. agropecuária. Eles querem ocultar tudo, né? Sim. Então, Por infelizmente, a isso a população importância, né? ainda acha, né, que é muito saudável comer bife todo dia. Mas a gente sabe que não é bem assim. Essa informação já não é verdadeira como se pensava antes. Por isso é importante a gente colocar algumas pessoas que têm essa visão, né, na política sobre sustentabilidade, sobre comer bem, né, sobre causas ambientais, sobre a causa animal em si. Então, a gente vê o péssimo exemplo de Itapetininga, que colocou um vereador, o Miguel Turmeiro, como o mais votado aqui de Itapetininga, um vereador que eu nunca vi fazendo nada pelos animais, muito pelo contrário, ele apoia rodeio, apoia vaquejada, apoia a romaria, essas coisas que não trazem nada de bem para os animais. Então, é muito importante que as pessoas se orientem, pesquisem sobre os candidatos, não caiam na cilada. Existem muitas pessoas querendo usar a causa animal de trampolim eleitoral. Então, por isso eu fiz um grupo, né? Não vote em quem não respeita os animais em Itapetininga. E então é isso. A gente tem que colocar pessoas lá que tenham um mínimo de sensibilidade com os animais, que é uma coisa assim que é essencial. Uhum. E o que você acha, o que a gente poderia fazer, o que Itapetininga precisa para melhorar a proteção dos animais, pensando também em apoiar os cuidadores, né? Muitas pessoas aí que fazem essa assistência com esses animais. O que a prefeitura poderia ter de projetos? Olha, eu acho que alguns projetos que iam ajudar aqui os protetores de animais, os animais em si, eu acho que o início seria você dificultar a compra e venda de animais. Porque o que acontece? Hoje em dia existem os criadores de quintal, né? Que eles Sim, criam os animais sem critério nenhum, eles exploram essas matrizes durante anos, aí quando o animal não está aguentando mais reproduzir, eles descartam. Então, você dificultando a compra e venda de animais, você colocando critérios para que essa pessoa, eu apesar de não concordar com a venda de animais, que pelo menos seja feito da forma certa, essa pessoa ela vai ter que ter um veterinário, que vai ter que ser registrado no Conselho de Medicina Veterinária, essa pessoa vai ter que ter um CNPJ, tudo para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível para esses animais. Então, eu acho que uma lei para dificultar a compra de venda de animais,
Eu acho que uma lei para punir maus tratos, no caso, sim, uma lei que vai multar as pessoas, porque a grande dificuldade que a gente sente hoje em dia, até que as ONGs sentem, você chega num determinado caso que o animal está lá na rua, todo machucado, e você fala para a pessoa, olha, você precisa recolher o seu animal está doente, ele precisa de atendimento veterinário. A pessoa fala, não, pode levar para você esse animal, eu não quero mais. Então, daí a gente fica de mãos atadas, porque a gente já está lotado de animais, a gente não pode fazer nada. Então, no caso, uma multa, ela serviria para que a pessoa, pelo menos, ela se responsabilizasse, né? Porque eu costumo falar para as pessoas que você adotar um animal, exige muita responsabilidade, você vai ter que cuidar daquele animal, você vai precisar levar no veterinário, comprar uma ração boa. Então, eu acho que, de início, é uma lei que para multar as pessoas que abandonam e que maltratam os animais, e uma lei que acho que para dificultar a compra e venda de animais, porque hoje em dia, quando a gente compra um animal, a gente tira a chance de um animal de rua conseguir um lar. E isso, infelizmente, é verdade. Hoje em dia as pessoas falam, eu amo os animais. Ela vai lá e compra um animal de 3 mil reais e tem um animal abandonado na frente da casa dela, assim, passando frio, passando fome. Então, eu acho assim que, primeiro de tudo, adotar é um gesto de amor, porque você está tirando aquele animal que vai sofrer na rua. Então, eu acho que já seria um grande começo. Sim. E sobre a questão dos cães, né, de rua, você acha que daria para fazer alguma parceria, alguma coisa? Porque mesmo orientando as pessoas, como é um problema crônico, é um problema que vem de muito tempo, a gente sabe que a gente ainda vai ter muitos cãezinhos sofrendo na rua, né, sofrendo fome, frio e maus tratos. Teria como a gente pensar, talvez, em alguma parceria, não sei, com algumas instituições, para que esses cães fossem, né, para algum lugar, para depois eles forem, né, para feiras de adoção? Então, eu sinceramente eu não concordo muito com o fato de criar mais canil, porque eu acho que é que nem presídio. Quanto mais você tem, mais eles estarão lotados. Então, acho que a raiz de tudo é você educar as pessoas. Acho que muito incentivo com as campanhas de adoção, né, passando na TV toda hora, as pessoas sabendo que serão punidas se maltratar, se abandonar. Eu acho que isso é um grande começo. E organizar as feiras, né? Eu acho que toda semana, a cada 15 dias, uma feira de adoção seria muito bom para os animais, porque na minha opinião, eu acho que abrigo não é a solução, porque infelizmente muitos animais que estão nesses abrigos aí, eles acabam ficando o dia inteiro olhando para a parede, eles acabam morrendo, a maioria deles nesses lugares. Então eu não sei se é pior esse animal ficar na rua sofrendo ou se é ele morrer dentro de um abrigo. Então eu acho que a solução é a castração e a doação desses animais. Eu acho que seria um grande começo. Porque eles vão para esses lugares e eles não têm um dono, então eles não têm um vínculo afetivo, né? Então eu acho que isso também deve gerar um estresse muito grande no animal. Exato. Fora a gente não tem como garantir, não sei, né, fiscalização sobre os outros cuidados, né, de comida, higiene, entre outras coisas. Entendi. Eu gostei da sua visão, da sua explicação. Obrigada, Afonso. Teve alguma coisa que a gente não falou, que você não falou com o Fuad, que você queria destacar para a gente, Afonso, para a gente finalizar? Olha, eu gostaria de ressaltar aqui, como que eu poderia me expressar? A minha infelicidade com o vereador Marco Silvério, que se diz o ambientalista, né? E ele votou contra os animais. Então, fica aí a minha infelicidade e a de vários protetores de animais, vários ativistas que confiaram ali um voto, né, no Marco Silvério, que poderia fazer a diferença na vida dos animais explorados aí para diversão sádica dos humanos, né, que é o rodeio. Então, fica aí a minha indignação contra o Marco Silvério, que ao invés de incentivar lá aquele parque do Mato Seco, criando uma política, sei lá, algum centro de pesquisa naquele lugar, ao invés de apoiar o meio ambiente, ele foi contra e apoiou aí os exploradores de animais, né, do rodeio. Então fica aí a minha indignação para o Marco Silvério, que poderia ter feito muito pelos animais e pelo meio ambiente e fez zero. Tá aí, Marco Silvério. Sua hora chegou e você precisa sair da Câmara Municipal.
Eu acho que assim, eu acho que nem é só o Marco Silvério, mas eu acho que muitos outros vereadores e agora a gente está vendo os pré-candidatos a vereadores também acabam levantando essa bandeira, né, dos animais, mas a gente sabe que isso é só máscara, né? Que no fundo eles não estão aí muito aí para essa causa. Então seria muito interessante agora, né, nas eleições municipais, os eleitores olharem, né, o que esses vereadores já fizeram, o que eles já votaram, e os pré-candidatos também, vereadores e prefeitos, vice-prefeitos, o que eles já fizeram, né, o seu histórico com relação a isso, porque eu acho que se a gente pesquisar, talvez a gente consiga votar melhor. Com certeza. Esse grupo que eu criei, Não Vote em Quem Não Respeita os Animais, ele tem essa intenção mesmo. Um exemplo é uma ideia que eu tive, que é propor uma carta de compromisso. Esse candidato ele vai se comprometer com essas pautas ambientais e animais, e a gente vai deixar um voto de confiança para ele. Não vamos fazer nenhuma propaganda, porque eu sou partidário, eu não tenho partido, mas a minha intenção é incentivar e motivar para que a Câmara Municipal esteja com candidatos que sejam favoráveis à causa animal, né? Porque, infelizmente, o rodeio voltou porque a gente só tem pessoas que são contra os animais lá. Então, eu estou batendo firme nessa tecla que a gente precisa de uma renovação geral na Câmara, e eu estou confiante que isso a gente vai conseguir. Espero que sim. Obrigada, Afonso. Por nada, imagina. Muito obrigada. Que legal a participação da Carolina. Ela já completou, na verdade, a nossa entrevista. E vocês já falaram sobre as políticas públicas, sobre os animais, sobre a alimentação. Então eu queria que você encerrasse agora, Afonso, dando um tchau para o pessoal. E eu queria agradecer muito a sua participação e dizer que nós estamos abertos aí para qualquer demanda, qualquer luta, estamos juntos. Quero agradecer aí pelo convite que você fez, né? Para mim é um prazer sempre falar pelos animais. Eu acho sim que é muito importante que a gente tenha que falar sobre os animais, porque as pessoas costumam falar, geralmente o protetor de animais não liga para os humanos. Isso é mentira. A pessoa que ela se importa com os animais, ela se importa sim com os humanos. Então isso é uma inverdade. A gente precisa muito do apoio da população, a gente precisa de pessoas que se conscientizem de que adotar é um gesto de amor, de não maltratar os animais, de acolher um animal que está precisando de ajuda, entendeu? Se você vê que o animal está precisando de ajuda, resgate esse animalzinho, ofereça salário temporário para ele. É uma realidade muito difícil, entendeu? A gente não consegue salvar todos os animais, mas a gente está fazendo a diferença na vida daquele animal que está sendo resgatado. Eu faz 8 anos que eu ajudo os animais de rua, então eu já vi cada coisa horrível. Tem hora que a gente fica assim um pouco triste, um pouco revoltado com a situação, mas a gente tem que seguir em frente, e mais ainda que a gente tem que lutar pelas pessoas que estão junto com a gente na causa, e colocar políticos que se importam com os animais lá, entendeu? O mínimo de sensibilidade as pessoas precisam ter com os animais. Tem bastante candidatos aí levantando essa bandeira, né, Afonso? Pelo menos eu tenho visto dos vários lados das campanhas de todos os partidos aí, tem alguém sempre levantando essa bandeira, e isso é bom porque o debate está na pauta. Uma das prioridades na pauta tem sido isso, eu percebo. Porque tem a ver, como vocês já falaram, com o meio ambiente, com a saúde e com a vida das pessoas, né? Porque há um sentimento também, a questão do carinho, do sentimento, do amor aos animais, é o amor ao meio ambiente, é o amor à sua saúde. Então eu agradeço você mais uma vez. Vocês não sei se falaram da UIPA, mas é uma coisa que também é importante estar levantando, e uma ajuda bem boa da prefeitura. A UIPA faz um trabalho lindo em Itapetininga, essencial. Eu costumo dizer que se não fosse a UIPA, existiriam muitos animais na rua, abandonados, sem assistência nenhuma. Infelizmente, a UIPA não consegue ajudar todos os animais porque ela tem um número. A gente precisa, primeiro de tudo, garantir o bem-estar daqueles animais que estão lá dentro. Então a gente não pode recolher todos os animais de rua, como eu até falei para a Carol. Eu não acho que o abrigo seja a solução, porque quanto mais abrigo vai ter, mais animais abandonados terão. Então acho que a gente tem que educar as pessoas de que maltratar e abandonar os animais não é certo,
e também tem que ter uma multa, igual eu comentei com vocês aí. Eu queria agradecer mais uma vez você pela participação e dizer que a gente vai estar aqui sempre, e esse programa é exatamente para isso, para a gente levantar essas questões que nem sempre são levantadas e discutidas no debate do dia a dia. Obrigado, Afonso. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.